E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem foi o dia depois da eleição. Foi até um dia tranquilo, de muita reflexão, muito questionamento. A imprensa estava se perguntando, meu Deus, o que foi que aconteceu? Achávamos que o bolsonarismo era passageiro, mas pelo visto ele veio e veio para ficar. O que foi que aconteceu com a campanha do Lula e as pesquisas? Bom, inclusive sobre pesquisa, já é o primeiro tópico do vídeo de hoje. Quero comentar com vocês, mostrar algumas coisinhas que rolaram no dia de ontem. Depois quero falar do Lula, algumas coisas que já estão acontecendo aí, algumas movimentações do Lula, já visando o segundo turno, algumas análises que a imprensa fez, uns apoios estranhos que o Lula andou recebendo. Depois ali Lula versus Bolsonaro, aí voltaremos a fazer algumas análises sobre os resultados. A imprensa comentou muito ontem sobre o Congresso, né, o Senado, a Câmara, agora estão mais à direita, a força de Bolsonaro nesse processo. Ontem também algumas pessoas já começaram a se movimentar. O Tasso Gereissati, por exemplo, do PSDB, um grande tucano histórico, já declarou apoio a Lula. Bolsonaro, por outro lado, também já começou a ganhar novos apoios. A gente vai querer comentar sobre isso. E o final do vídeo, acho que é a melhor parte, porque temos boas notícias. Boas notícias que já envolvem o segundo turno e Bolsonaro e conseguir mais votos. Mas isso daí eu não quero adiantar nada, quero começar construindo com vocês ao longo do vídeo. Vamos começar. Vamos começar que tem muita coisa. Olha lá. O Ricardo S. é um cara aí que escreve, se não me engano, no site é Notícias da TV, né? Site de fofoca. Ele colocou aqui um print da RPC, que é uma TV lá do Paraná. Ele fala o seguinte, ó: ainda sem crer que o IPEC meteu erro de digitação para justificar o erro nas pesquisas. O IPEC esclarece que por um erro de digitação no release enviado para a RPC, contendo os resultados da terceira rodada da pesquisa realizada no estado do Paraná, divulgada pela emissora no dia 1º de outubro, no sábado, informou equivocadamente o período da campanha, de campo da pesquisa e tudo mais. O dia de ontem foi marcado por várias explicações sem pé nem cabeça. Sem pé nem cabeça. Sem pé nem cabeça. A pessoa à frente do Datafolha, inclusive, concedeu entrevista para a Globo News, falando que os institutos eles precisam acertar e o que faz as pessoas ainda acreditarem na Datafolha é a tradição, sabe? São os números que eles apresentam, sabe? A confiabilidade de diversos absurdos. Agora sim, quem não estava bem, vamos falar assim, quem não estava bem ontem foi a Mônica Bergamo. Olha isso daqui, olha isso daqui. Outro acerto. Pesquisas captaram astronauta ladeira acima. Ladeira acima? Se você parar para analisar aqui a pesquisa, eu vou até dar uma arriscada. Perceba que aqui você tem até uma linha, né? Íngreme. Mas quando chega aqui, você vê que para de crescer. E ainda assim, a gente está falando mais ou menos aqui assim, ó. 30%, 33%. Já o Márcio França, você vê que sobe, desce. E ela diz, ó. E Márcio França em queda. Gente, o Márcio França tava com 45. O Márcio França fez isso daqui, ó. E o Marcos Pontes fez isso aqui, ó. Que acerto, pelo amor de Deus. Na espontânea, sequer sabiam dizer em quem votariam para governador, repetindo. Pesquisa retrato, mostra tendência. Eleição em movimento. Repetindo, isso aqui não tem nada a ver com nada. Isso aqui é maluquice da Mônica Bergamo. A pesquisa da Veritá, que a imprensa não divulga, acertou, mas acertou assim bem, muito bem esse cenário aqui do estado de São Paulo. Já colocava o Marcos Pontes com mais de 50% dos votos. Mas deixa lá. Aí a Mônica Bergamo também fala o seguinte, postagem de ontem. As pesquisas acertaram. Mostravam Lula em primeiro, perto de ganhar no primeiro turno, na mosca. Bolsonaro em segundo, Simone em terceiro, Ciro em quarto, na mosca. Não é isso, jovem. Não é só está perto, a questão também envolve os percentuais, e o percentual de Bolsonaro foi assim, ridículo, mas ridículo, extremamente longe, assim, nem com a margem de erro triplicada, eu acho que você conseguia colocar Bolsonaro ali na pontuação. E isso faz com que as pessoas às vezes percam até o ânimo de votar e falar, não tem mais o que fazer, o jogo tá perdido.
Pesquisa é retrato, eleição é filme, movimento, Simone e Ciro perderam votos no domingo para Bolsonaro. Não é só eleitor de esquerda que vota útil. Pelo amor de Deus, é muita baboseira. É muita baboseira. A coisa é tão ridícula que o Brito Júnior, que é de esquerda, odeia Bolsonaro, fala, ó, não concordo com você. Os resultados mostram erros gigantescos nas pesquisas. Não adianta brigar com fatos. Da minha parte, a credibilidade das pesquisas acabou. E não só na política, imagina o quanto manipulam publicidade e audiência de TV. Um cara que é fora Bolsonaro. A Tsuki diz, ó, Bolsonaro, sem mexer um dedinho, consegue expor seus inimigos e fazer com que percam a credibilidade até para quem não gosta dele. Os institutos de pesquisa foram longe demais. Longe demais. Aí veio o Alexandre Borges. Esse daqui, meu Deus, né? O Flávio Quintela até brinca, ó. Análise ultra mega super. Comparar o desempenho dos institutos de pesquisa, cuja existência é baseada somente na atividade de fazer pesquisas, ao discurso de campanha de um candidato, que muitas vezes também envolve o marketing, comparou maçãs com picanhas, selo CNN de qualidade. E o Alexandre Borges fala o seguinte, os institutos de pesquisa têm muito a explicar, mas o erro mais flagrante foi do próprio Bolsonaro. Ele passou os últimos dias insistindo que venceria no primeiro turno com 60% dos votos, ficou em segundo com 43%. Parem de passar pano, erro por erro, o maior foi de longe o dele. Bolsonaro é político, ele pode falar o que ele quer. Assim como eu vou mostrar pra vocês um rapaz, né, que falava que queria ter 1 milhão de votos e teve 6 mil, quer dizer, 4 mil. Então, enquanto político, o Bolsonaro pode falar o que ele quiser. Já o instituto de pesquisa, em tese, segundo a imprensa, são institutos sérios, que trabalham com estatística, com ciência. Então, você não tem como comparar uma coisa com a outra. Mas você vê o quanto esse cara conseguiu descer. O quanto o Alexandre Borges conseguiu descer. Avançando aqui, mas sem comentar muita coisa. Ontem na CNN, o Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara, foi lá, falou várias coisas e começou a falar sobre a possibilidade de tirarmos do papel uma CPI sobre os institutos de pesquisa. Ele mesmo falou que já tem isso daí desde 2015. Existe projeto de lei, já desde o início dos anos 2000, falando que também publicar pesquisas nos últimos 15 dias é algo que é muito questionável, porque não dá para você negar que as pesquisas influenciam algumas pessoas. Influenciam. E quando você olha o que foi feito, toda a influência cai contra Bolsonaro e contra os candidatos de Bolsonaro. Qual foi o candidato de Bolsonaro que foi privilegiado pelas pesquisas? Alguém consegue apontar um único candidato? Um único candidato que foi, sabe, beneficiado por esse instituto de pesquisa? Datafolha, IPEC, Quest, IPESP, FSB. Qual? Aí você vê. Enquanto a Mônica Bergamo tenta tapar o sol com a peneira, o Alexandre Borges, idem. The Guardian. O Brasil está chocado. Está chocado com assim, a força de Bolsonaro. Assim, além das expectativas. Não, o Brasil não está chocado. Eu acho que grande parte da direita ficou até, a gente queria mais, viu? Queríamos mais. Bolsonaro, assim, surpreendentemente forte, força aí o Brasil no segundo turno. The Wall Street Journal. O presidente Jair Bolsonaro provou que as pesquisas de opinião estavam erradas e ganhou um segundo turno contra Lula da Silva. A segunda rodada, dizem os analistas, está em disputa. E aí, a IPEC, Datafolha e a Quest, o do coração do Lula, né? O triunvirato do Lula, divulgam pesquisas na largada do segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Veja as datas. Não dá. Tinha comentado no TV, não tem muita novidade. O Aras também está cogitando aí, né? Vocês sabem, investigar via Ministério Público, os institutos de pesquisas e embora ver, né? Agora, você leva a sério o IPEC, Datafolha, Quest, não dá. Essa turma não pode mais fazer pesquisa eleitoral. Não pode.